Você já parou para pensar no que realmente significa colocar sua família no altar de Deus? Essa expressão, tão comum no meio cristão, vai muito além de uma simples oração ocasional ou um pedido rápido por proteção. Colocar a família no altar é um ato profundo de consagração, de rendição total ao Senhor, um gesto que envolve fé, renúncia do controle e confiança plena de que Deus cuida melhor da nossa casa do que nós mesmos. Nos tempos bíblicos, o altar era o lugar onde se colocavam ofertas e sacrifícios diante de Deus. Era um espaço de entrega, algo que não era mais nosso, mas de Deus. Então, quando dizemos que colocamos nossa família no altar, estamos afirmando que ela pertence completamente ao Senhor. Estamos dizendo: Deus, eu não apenas peço por eles, eu entrego, consagro, renuncio ao controle e confio que o Senhor fará infinitamente mais do que eu posso fazer. No livro de Salmos, capítulo 127, verso 1, está escrito: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse versículo é uma chave espiritual. Ele nos mostra que todo esforço humano, por mais bem intencionado que seja, se torna inútil quando Deus não está no centro da construção do lar. Talvez você esteja tentando proteger sua família com todas as forças, trabalhando mais, tentando controlar tudo, resolvendo conflitos na base do cansaço. Mas será que você tem colocado sua família no altar? Ou apenas tem orado de vez em quando, pedindo que Deus abençoe aquilo que ainda está sob o seu controle? Colocar a família no altar é um ato de fé e coragem. É declarar que sua casa tem dono, e esse dono é o Senhor. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos orar juntos por sua casa e aprender como transformar seu lar em um altar vivo. E se esse tema toca o seu coração, já se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem como esta. O altar, ao longo de toda a Bíblia, sempre foi um lugar de decisões sérias e de encontros profundos com Deus. Abraão construiu altares, Jacó construiu altares, Moisés construiu altares. E o que todos esses momentos têm em comum? Em cada um deles, alguém renunciava ao controle, entregava algo valioso e confiava plenamente no agir do Senhor. Não era um ato simbólico apenas, mas espiritual, com peso eterno. Hoje, quando falamos sobre erguer um altar para a nossa família, estamos falando sobre viver uma fé que não se limita aos domingos ou a uma oração apressada. Estamos falando de entregar, dia após dia, aquilo que mais amamos, nossos filhos, nosso casamento, nossos planos, ao governo soberano de Deus. E isso não é fácil, exige coragem para abrir mão do controle e dizer: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas confio que o Senhor tem. Quantas vezes nos vemos tentando ser tudo dentro de casa? Conselheiro, protetor, provedor, pacificador, e quando algo foge do nosso controle, sentimos que falhamos. Mas colocar a família no altar é admitir que não somos Deus, e isso é libertador. É nesse lugar de entrega que o Senhor começa a agir de maneira sobrenatural. Em Provérbios capítulo 3 e versos 5 e 6 está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando você constrói um altar de fé em sua casa, está reconhecendo que os caminhos da sua família pertencem ao Senhor, e Ele sabe exatamente como guiar cada passo. Portanto, levantar esse altar hoje significa entregar. Entregar seus medos, seus conflitos, suas preocupações com os filhos, as lutas no casamento. É abrir mão da ansiedade e repousar a alma na fidelidade de Deus. Há algo poderoso que acontece quando uma família é consagrada ao Senhor. O ambiente da casa começa a mudar. Não estamos falando aqui de móveis, decoração ou limpeza externa, mas de uma transformação espiritual que afeta o clima da alma dentro do lar. A consagração não é algo invisível apenas, é algo perceptível.
porque onde o Espírito de Deus habita, a paz, a direção, a cura e restauração. Quando você consagra sua família, está dizendo para o mundo espiritual: aqui, nesta casa, quem governa é o Senhor. E essa declaração tem peso. Ela muda a atmosfera. Torna o lar um lugar onde há espaço para o perdão, onde a graça é mais forte do que a crítica, onde a fé silencia o medo e a esperança fala mais alto do que a ansiedade. Quantos lares hoje estão cheios de discussões, gritos, frieza e distância emocional entre os membros da família? Muitas vezes não é falta de amor, é falta de presença espiritual, falta de altar, falta de rendição ao único que pode transformar corações de pedra em corações sensíveis. A consagração familiar abre espaço para que Deus habite, e onde Ele habita, o caos perde o poder. Em Josué capítulo 24 e verso 15, Josué declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi uma decisão firme, pública, espiritual. E quando você faz essa mesma escolha hoje, algo começa a se mover dentro da sua casa, ainda que você não veja de imediato. O lar se torna um campo espiritual de transformação contínua. Não subestime o poder de um ambiente consagrado. É nele que as crianças crescem com segurança emocional, que os relacionamentos se fortalecem, que os medos são vencidos e que os sonhos de Deus ganham forma. É natural querermos proteger quem amamos. Como pais, cônjuges, filhos, irmãos, sentimos o impulso de defender nossa família a qualquer custo. Tentamos resolver tudo com esforço, argumentação, planejamento e até controle excessivo. Mas muitas vezes, nessa tentativa de proteger com nossas próprias mãos, esquecemos do maior escudo que podemos levantar: a intercessão. Interceder é muito mais do que orar. É lutar espiritualmente por aqueles que amamos. É como levantar um muro invisível ao redor do lar, construído não com tijolos, mas com fé. E, infelizmente, muitos de nós nos esquecemos disso. Corremos tanto, trabalhamos tanto, tentamos evitar conflitos ou resolver tudo com palavras, e nos esquecemos de dobrar os joelhos e colocar cada situação diante de Deus. A intercessão é o meio pelo qual tocamos o céu em favor da nossa casa. É dizer: Senhor, eu não consigo mudar essa situação sozinho, mas eu creio que o Senhor pode. Quantas vezes gastamos energia discutindo com o filho, tentando convencer o cônjuge, nos estressando com as decisões dos outros, quando o mais eficaz seria nos calarmos diante dos homens e clamarmos diante de Deus. Em Tiago, capítulo 5 e verso 16, está escrito: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso significa que quando você intercede pela sua família, algo se move no invisível. Você não está falando ao vento, está acionando os céus. Está entregando os seus aos cuidados daquele que nunca dorme nem cochila. Talvez você tenha feito tudo por sua família, menos o mais importante: orar por ela com constância e fé. Hoje é o momento de mudar isso, de se tornar um intercessor do seu lar, de usar a arma mais poderosa que existe, a oração, e parar de lutar sozinho. A Bíblia está repleta de histórias de famílias que, ao serem entregues nas mãos de Deus, tiveram seus destinos transformados. E esses exemplos não estão ali por acaso. Eles são lembretes vivos de que a consagração familiar não é uma teoria espiritual, mas um caminho real de mudança. Pense em Noé, por exemplo. Em um tempo de extrema corrupção e violência, ele decidiu ouvir a voz de Deus e construir uma arca, mesmo sem entender plenamente o que viria. Ele não salvou apenas a si mesmo, mas toda a sua família. Em Gênesis capítulo 7, verso 1, o Senhor diz: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. A obediência e a entrega de Noé garantiram proteção para sua família em meio ao caos. Outro exemplo poderoso é o de Abraão.
Quando Deus pediu que ele deixasse tudo e seguisse rumo a uma terra que ele ainda iria mostrar, Abraão levou consigo sua família. E quando Deus lhe prometeu um filho, mesmo em idade avançada, ele creu. O resultado? Dele surgiu uma descendência incontável e sua casa se tornou modelo de fé por gerações. Sua entrega abriu caminho para o cumprimento de promessas eternas. E o que dizer de Ló? Mesmo tendo feito escolhas questionáveis, foi por causa da intercessão de Abraão que ele e suas filhas foram poupados da destruição de Sodoma. Isso mostra que a entrega familiar ao Senhor pode sim ser feita por meio de quem intercede com fé. Esses exemplos nos mostram que quando uma família é colocada nas mãos de Deus, não importa o cenário, Ele pode redirecionar, restaurar e proteger. A consagração familiar muda histórias. O que Deus fez com Noé, com Abraão, com tantas famílias da Bíblia, Ele ainda faz hoje e pode começar com você. Há poder nas palavras que pronunciamos, especialmente quando elas são alinhadas com a fé. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração e que a língua tem poder para abençoar ou amaldiçoar. Por isso, declarar com convicção que sua casa pertence ao Senhor é mais do que uma frase bonita. É uma afirmação espiritual que estabelece autoridade no mundo invisível. Muitos cristãos vivem uma fé silenciosa dentro de casa, mas se calam diante dos conflitos, das crises e das ameaças espirituais. E nessa ausência de posicionamento, a casa fica vulnerável. É preciso se levantar como sacerdote ou sacerdotisa do lar e declarar, em voz alta e com fé: a minha família pertence ao Senhor. Esta casa é território consagrado. Nenhum mal terá poder aqui. Essa não é uma superstição, nem uma repetição mágica. É um ato de autoridade espiritual. Assim como Josué fez ao dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24 e verso 15, nós também devemos fazer. Fale com fé nos momentos difíceis. Declare a presença de Deus quando houver tensão. Proclame bênçãos quando o ambiente parecer pesado. Você já percebeu como palavras negativas afetam o ambiente de um lar? Gritos, críticas, julgamentos, tudo isso pesa. Mas quando a palavra é de bênção, de vida, de fé, o ar muda. A atmosfera espiritual se transforma. O lar passa a ser regado por palavras que edificam, curam e alinham a casa com o céu. Que tal começar a declarar hoje mesmo em voz alta: Senhor, esta casa é tua, governa nosso lar, habita entre nós. Toma os nossos relacionamentos, as decisões, o presente e o futuro. Tudo é teu. Essas declarações quebram cadeias, restauram esperanças e preparam o coração para viver milagres. A oração é o alicerce invisível que sustenta um lar quando tudo parece abalado. Quando ela se torna prática constante, age como um pilar espiritual que mantém a casa de pé, mesmo diante das maiores tempestades. E é sobre isso que vamos falar a seguir. A oração em família não precisa ser algo complexo ou longo, mas precisa ser sincera. Pode começar com poucos minutos, reunindo todos em torno da mesa ou antes de dormir. O importante é que seja um momento de conexão com Deus e uns com os outros. É nesse ambiente que a fé é cultivada, os corações se abrem e a presença do Espírito Santo se manifesta. Quando a oração se torna parte da rotina familiar, algo muda no ambiente da casa. As conversas são transformadas, o respeito é fortalecido, o perdão se torna mais acessível. A oração constrói uma ponte entre o céu e o lar, e nessa ponte passam os milagres, a sabedoria, a direção e a paz que tanto buscamos. Talvez, no início, nem todos da casa se envolvam, mas seja você o ponto de partida. Não espere que todos queiram orar para começar. Comece sozinho, comece com fé, e com o tempo o Senhor tocará o coração de cada um. É impossível que uma casa seja coberta por oração sincera e continue da mesma forma por muito tempo. Em Mateus,
capítulo 18 e verso 20, Jesus afirma: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Imagine isso acontecendo dentro da sua casa. Jesus presente, caminhando entre os cômodos, trazendo luz onde há trevas, consolo onde há dor, direção onde há confusão. Isso é real, isso é possível. Isso começa com oração. E como manter essa consagração viva? Como transformar o altar familiar em algo contínuo e não um evento isolado? Isso começa quando entendemos que consagrar a família ao Senhor é um compromisso diário. Não é um ritual pontual, mas uma decisão renovada a cada manhã. Deus deseja ser parte ativa do nosso cotidiano. Ele quer caminhar conosco na simplicidade da rotina, nos diálogos durante o café, nos conselhos aos filhos, nas decisões que tomamos sobre o futuro. Quando o colocamos no centro de tudo, o altar familiar deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma realidade presente. Isso significa separar momentos para buscar a Deus, sim, mas também significa cultivar um ambiente onde Ele é lembrado, honrado, consultado. Significa transformar a sala em um lugar de louvor, o quarto em um lugar de clamor, a cozinha em um lugar de gratidão. Cada cômodo pode ser consagrado. Cada gesto pode ser uma oferta viva. E agora, vamos orar juntos por isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nos colocamos diante do Teu altar com o coração quebrantado. Reconhecemos que sem Ti não podemos edificar nada duradouro. Por isso, consagramos agora diante da Tua presença cada membro da nossa família. Te entregamos nossos lares, nossas casas, nossas rotinas e relacionamentos. Obrigado, Senhor, por cada vida preciosa que o Senhor nos confiou. Agradecemos pelos filhos, pelo cônjuge, pelos pais, irmãos e até por aqueles que ainda não te conhecem, mas que cremos, um dia te conhecerão. Te louvamos porque até aqui o Senhor nos sustentou, mesmo em meio às tempestades. Hoje declaramos, com toda a fé do nosso coração, que a nossa casa pertence ao Senhor, que os sonhos, os planos, as decisões, os medos, as crises e as conquistas estão agora entregues no teu altar. Assim como está escrito em Salmos, capítulo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não queremos mais construir pelas nossas próprias forças, mas queremos que Tu sejas o arquiteto da nossa história. Pai, entra em cada cômodo da nossa casa, restaura relacionamentos quebrados, renova o amor no casamento, traz entendimento entre pais e filhos, cura feridas antigas e enche o ambiente com a Tua paz. Que cada canto do nosso lar seja consagrado a Ti. Que haja louvor, oração, comunhão e temor ao Teu nome. Senhor, clamamos especialmente por aqueles familiares que ainda não Te servem. Que o Teu Espírito Santo os visite, toque seus corações e que através do nosso testemunho eles sintam o Teu amor e se rendam à Tua graça. Não vamos impor, mas vamos interceder com fé, confiando que o Senhor pode alcançar até o mais distante dos corações. Sustenta-nos, Deus, nos dias difíceis. Dá-nos sabedoria para lidar com os desafios do cotidiano. Faz da nossa casa um lugar onde Tua presença é sentida, onde o perdão é liberado, onde o amor vence todo orgulho, onde a fé é mais forte do que o medo e, acima de tudo, Senhor, que nunca nos esqueçamos de que a nossa família é um presente Teu. Que sejamos mordomos fiéis dessa bênção, que cada manhã, ao abrirmos os olhos, possamos renovar esse compromisso de consagrar tudo a Ti, que o nosso lar seja luz para outras famílias e testemunho vivo do Teu poder. Oramos assim, com fé, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários com fé. Eu coloco minha família no altar de Deus.
Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa fazer essa entrega. E se deseja continuar caminhando conosco em fé, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que a paz do Senhor habite em seu lar e fortaleça cada passo seu. Até o próximo devocional.